Também nós queremos trazer a honra ao Senhor. Vamos cantar juntos o cantinho número 17 do livrinho, número 17. Jesus me leva para a cruz. Jesus me atrai para a cruz, aonde jorra a fonte. Que jorra para a salvação do pecador, lá livremente, lá para a cruz, lá para a cruz. Vai todo o meu anseio, até que eu possa estar adiante do trono de Deus em triunfo. Lá para a cruz eu cheguei estremecido, carregado de culpa, sem poder me ajudar. No madeiro manchado de sangue, eu fui liberto do dano. Lá para a cruz, lá para a cruz. Deve ir todo o meu anseio, até que eu esteja uma vez diante do trono de Deus, em triunfo. Deixe-me olhar pela cruz. Deixa-me ver o Senhor. Eu somente quero confiar no sacrifício que aconteceu na cruz. Lá para a cruz, lá para a cruz, deve ir todo o meu anseio, até que eu esteja uma vez diante do trono de Deus, em triunfo. Da cruz eu me glorio, eu ouso pela cruz. E a coroa espera por mim, se eu carregar a cruz. Lá para a cruz, lá para a cruz, deve ir todo o meu anseio, até que uma vez eu esteja diante do trono de Deus, em triunfo. Lá para a cruz, lá para a cruz, deve ir todo o meu anseio, até que uma vez eu esteja diante do trono de Deus, em triunfo. Amém. Oh, que maravilhoso! Na cruz, nós todos fomos libertos do dano, do pecado, da culpa. A carta de culpa foi rasgada e a paz de Deus nos foi colocada em nossos corações. Vamos cantar ainda juntos o cântico número 3. Número 3. Você está puro pelo sangue? Está eliminado o pecado? Você está salvo e renovado? Você está puro pelo sangue do Salvador? Você está nascido de novo, liberto da escravidão? Você está puro através
através do sangue do Salvador? Você está puro através do sangue? Puro através do sangue redentor de Jesus? O teu corpo já está clareado, já está alvo como a neve? Você está puro através do sangue do Salvador? Você permanece fiel, atento diante da cruz? Você está puro através do sangue do Salvador? Você caminha com fé, como uma criança na mão de Jesus? Você está puro pelo sangue do Salvador? Você está puro através do sangue? Puro através do sangue redentor de Jesus? O teu corpo já está claro, já está alvo como a neve? Você está puro através do sangue do Salvador? Quando o noivo vier, estará o teu coração preparado? Você está puro através do sangue do Salvador? Você estará decorado em decoração santa e nas vestes brancas? Você está puro através do sangue do Salvador? Você está puro através do sangue? Puro através do sangue redentor de Jesus? O teu corpo já está claro, já está alvo como a neve? Você está puro através do sangue do Salvador? Então, rejeite o pecado e o sofrimento do pecado. Seja purificado pelo sangue do Salvador. Veja, a fonte jorra. Imerja-te plenamente nela. Seja purificado pelo sangue do Salvador. Você está puro através do sangue? Puro através do sangue redentor de Jesus? Está o teu corpo já claro? Já está alvo como a neve? Você está puro através do sangue do Salvador? Sim, cada um pode responder essa pergunta a si mesmo. E bem-aventurados aqueles que na fé aceitaram o que o Senhor fez em nós. Oh, que maravilhoso! O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, de todas as manchas. E hoje ainda é tempo da graça. Hoje ainda podemos ir ao trono da graça e colocar lá tudo debaixo da cruz, e o sangue nos lavará, purificará, sim, mais alvos que a neve. Nós queremos, para a introdução, antes que o irmão Schmidt ore conosco, ler uma palavra de 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, segunda parte do versículo 20. Mas se, fazendo bem, sois afligidos e sofreis, isto é agradável a Deus, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas
entregava-se àquele que julga justamente, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Até aqui, esta santa palavra de Deus. O Senhor nos deixou um exemplo para que nós pudéssemos seguir nos seus passos. Ele é um exemplo para nós em tudo, e nós sempre temos que olhar para Ele. Em que situação estejamos na vida, temos que olhar para o Senhor. O que o nosso Senhor fez, ou o que teria feito o nosso Senhor nessa situação. Por isso, não temos que nos justificar a nós mesmos, ou julgar, ou qualquer coisa desse tipo, mas simplesmente colocar tudo àquele que julga tudo justamente, colocar tudo a Deus, e não por nós mesmos queremos nos justificar, mesmo se temos que sofrer por causa da justiça. E é infelizmente assim, todos que seguem o Senhor, que reconheceram a verdade e aceitaram, serão perseguidos e serão odiados. Eles não cabem nesse mundo. Assim como o nosso Senhor, também Ele foi odiado e foi perseguido, também os discípulos do Senhor. Mas nós podemos olhar para o Senhor e repetidamente receber nova força e estarmos certos. Aquilo que Ele fez, irmãos e irmãs, isto aconteceu por nós. E nós fomos libertos do pecado e também da enfermidade. Oh, que maravilhoso, irmãos e irmãs. Sim, aqui está escrito em Isaías 53. Através das suas pisaduras fostes sarados. Nós sempre temos que, na fé, olhar para o Senhor. E se já no Antigo Testamento bastava olhar para um poste no qual uma serpente de bronze estava, que significava os pecados cometidos, e as pessoas foram curadas através disso. Quanto mais, irmãos e irmãs, se nós na fé olharmos para Jesus Cristo, nosso Redentor, o poder do seu próprio sangue nos redimiu e libertou, irmãos e irmãs. Vamos hoje, na fé, aceitar a palavra de Deus em nossos corações. Vamos, de fato, trazer a honra e a gratidão ao Senhor. Amém. Por favor. Nós nos levantamos. Grande Deus, Pai nos céus, nós te agradecemos que nós, uma vez, como está escrito aqui, nós caminhávamos como ovelhas desgarradas, mas agora, Senhor Jesus, nós te agradecemos que tu, o grande pastor de todos os pastores, o mantenedor de todas as nossas almas, o protetor do seu povo, nós te agradecemos por isso. Que tu, também nesses dias, sim, o mundo inteiro, podemos dizer, o mundo cristão te menciona, também menciona esse dia, mas, Senhor, nós sabemos que há mais, que não somente esse dia como lembrança, como memória, sim, de fato, tu consumastes este fato, todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, todas as nossas cargas, tu tomaste sobre si, Senhor. Tu, homem de dores,
carregasse todas as nossas dores até a cruz, com a coroa de espinhos. O teu sangue, Senhor, tu derramastes. O teu lado foi aberto, ó Deus. Nós te agradecemos. Podemos viver na convicção e na fé que tu és o mesmo que eras, que vens, o Todo-Poderoso, Senhor. Nós te agradecemos e pedimos também, nesta noite, Senhor dos céus, assim, prepara cada indivíduo, todos os nossos corações e almas, nossos ouvidos, nossos olhos, ó Deus, para ouvirmos e para vermos e para aceitarmos e recebermos os corações. Meu Deus, nós pedimos, abençoe a tua palavra, abençoe os lábios através dos quais podes falar e falarás. Senhor, nós queremos ouvir e trazer a glória ao teu nome. Abençoes tu mundialmente todos que estão conectados e também que estão vindo, sejam indivíduos, sejam congregações. Senhor, abençoe-nos a todos. Nós queremos glorificar e honrar a ti. Amém. Vamos cantar ainda. Eles vêm do leste e oeste. O corinho número 1. Eles vêm do leste e oeste. Eles vêm do sul e do norte. Estão sentados nas bodas do salão celestial e ouvem a palavra do Salvador. Veem a sua face adorada. Lá bebem santidade. Cantam hinos de louvor em toda a eternidade. Somente crê, somente crê. Somente crê, somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Amém. Vocês podem sentar-se. Também eu quero muito brevemente mencionar os irmãos que por telefone nos saúdam a todos. Irmão Bia, da República do Congo, irmão Kassadi, irmão Mwamba, irmão Baumgartner, da Suíça, irmão Jacques de Abidjan, irmão Müller, do Mar Oriental, irmão Monga, da África do Sul, irmão Cécio, irmão Zoviti, irmão Joseph de Kinshasa, irmão Chovava, irmão Salomon, irmão Lupondo. Um momento, irmão. Então, irmão Ellis Wendel, de Edmonton, irmão Enodi, irmão Paul Nyage. Irmãos e irmãs, nós
já daquilo que o coral cantou, ambos os hinos já pegaram o núcleo do que de fato sempre se trata. E nesses dias, muito especialmente, seja a Sexta-feira Santa, seja o dia da ressurreição, no plano de salvação de Deus, simplesmente o mais importante, Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. E hoje nós temos visita aqui. Eu anotei os nomes brevemente. O irmão Deu, onde está o irmão Deu? Está aqui? Onde você está, irmão Deu? Sim, vem aqui. Diga-nos algumas palavras. Então temos o irmão André de Montreal, também nos passará saudações. O irmão Michael está aqui hoje, também poderia falar algumas palavras. Então, no fim, o irmão Emmanuel. Somente algumas palavras, irmão. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Irmãos e irmãs, eu vos saúdo a todos de coração no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui nesse primeiro fim de semana em abril. Era um grande desejo do meu coração de estar aqui nessa reunião. E vocês podem imaginar a alegria quando eu soube que eu pude vir. E a minha esperança é que, e a confiança é que Deus nos abençoará a todos. E nós todos estamos unidos pela mesma fé, pela mesma esperança. Nós esperamos o retorno iminente do nosso Senhor. Que a sua graça possa estar com todos nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nosso irmão vem de Ruanda, de Kigali, e Deus utiliza poderosamente até na Etiópia e nos países vizinhos. Deus te abençoe, Deus te abençoe. E te abençoe na Etiópia e nos países vizinhos. Deus te abençoe. Na próxima vez você pode falar inglês. Sim, eu tentarei. Amém, amém. Onde está nosso irmão? Vem aqui desse lado. Deus os abençoe. Eu vos saúdo a todos no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu também tenho saudações dos irmãos e irmãs do Canadá, especialmente de Montreal e Ottawa. É de fato uma grande bênção estar aqui nesta noite e ter parte do que Deus está fazendo justamente agora, para sermos preparados para o seu retorno. Que Deus possa abençoar nosso precioso irmão e toda a sua igreja noiva ao redor de todo mundo. Deus os abençoe. Maranata. Deus te abençoe. Saudações, irmãos e irmãs, no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus foi muito misericordioso e cheio de graça nesses dias. E Ele
como ele sempre é fiel aos aqueles que realmente creem fielmente nele. Um breve relato daquilo que Deus fez na Índia. Nós tivemos 3 reuniões na Índia, em Chennai, Hyderabad e Delhi. E eu sou uma testemunha ocular e testemunha com os meus ouvidos que Deus utilizou o nosso precioso irmão maravilhosamente nas 3 cidades. E não somente nas 3 cidades, nós tivemos visitantes de toda a Índia, das maiores cidades da Índia e também do Nepal. E foi um tempo maravilhoso onde o Senhor abençoou a todos nós. Eu tive uma abençoada oportunidade de estar com o nosso irmão em todas as reuniões. A primeira reunião aconteceu em Chennai. A segunda reunião em Hyderabad. E a terceira e quarta em Delhi. Chennai, isso é no sul da Índia. Hyderabad é na Índia Central. E Delhi é o norte da Índia, a capital da Índia. Mas pessoas vieram de toda a Índia. E irmãos que seguiram as reuniões em todas essas cidades. E eu tenho algo muito especial hoje aqui, que é a partir da congregação de Chennai. Nós temos o irmão maravilhoso, o irmão Thomas Jovas em Chennai, que tem uma longa ligação, comunhão com o nosso irmão. E eu entendi do nosso irmão que esse foi o 23º encontro, visita na Índia. Teve um jubileu do 54º ano da sua visita. E como lembrança desses 54 anos nos quais ele esteve em Chennai, Deus usando esse precioso irmão no seu ministério divino, também lá em Chennai. O irmão Chennai não pôde estar aqui hoje, mas isso é uma lembrança dos 54 anos da visita do irmão Chennai. Eu sei que o irmão é muito humilde, mas eu estou passando isso pelo irmão Jean Thomas de Chennai. Nós agradecemos, nós glorificamos a Deus em todas as coisas que Ele fez nesses anos. E isto eu deixarei simplesmente contigo. Não aqui, não aqui, não, levamente aqui. Não deixa aqui, não deixa aqui. Chegando, nós tivemos um encontro maravilhoso em Hyderabad. E a última coisa que eu quero passar a vocês, que eu quero dar testemunho, 3 dias antes das reuniões em Delhi, e o salão do encontro havia sido alugado 3 meses de antemão, porque pessoas viriam de muitos lugares do país, e mesmo fora do país, do Nepal, e de muitos lugares da Índia, Punjab, Chennai, Hyderabad, Bangalore, Mumbai e muitos lugares vieram lá também com irmãos locais. Nós temos uma pequena congregação em Delhi,
dos verdadeiros crentes em Deus, but they are not in the wrong direction. mas não estão em direções erradas. There are huge congregations of people who are in the wrong directions in the message. Mas há muitas grandes congregações que estão em direções erradas na mensagem. By grace of God, they also attended the meeting. Pela graça de Deus, também eles vieram à reunião. Many brethren have come out even after 30 years of being in that wrong channel. E alguns irmãos saíram, mesmo estando 30 anos em direções erradas, saíram. And now a follow-up work is going on in Delhi. E agora o caminho, o trabalho que segue está em continuação, está continuando. Assim, a semente que foi semeada nessa reunião Being water and nourished, foi aguada and our Lord is giving the growth. e o nosso Senhor está dando crescimento. Really thank God. Nós, de fato, agradecemos a Deus por isso. Devil did not stop putting a challenge to us. Mas o inimigo não parou de colocar desafios a nós. Delhi to Chennai 2 days before Delhi meetings. And then Estávamos no avião de trabalho para Delhi. I get a phone call Estamos- from one person who is in charge of the Delhi meeting place. Então, recebi um telefonema de uma pessoa que estava responsável para o encontro em Delhi. He was somebody from some church because we booked his hall for the meeting. Porque tínhamos alugado esta reunião, esse salão para a reunião, Hours before the meeting, e nos disse 48 horas antes da reunião, your meeting on 11th of March is in difficulty. He is O- telling me on 9th of March. ele me disse no dia 9 de março, disse, a reunião 2 dias depois está em dificuldade. Eu perguntei, por quê? He says today Ele we disse- need the confession of your faith, otherwise your meeting will not take place in this hall. Ele disse, hoje nós precisamos de vossa confissão de fé, senão a reunião não acontecerá, será cancelada. I told him, why are you asking after 3 months? Eu perguntei, por que você está perguntando após 3 meses? All the bookings 3 months in advance. Nós fizemos 3 meses com antecedência o aluguel. E ele disse, o meu diretor quer isso. Yeah, I'm in the aircraft, we will talk to you later. Então eu disse, falarei com você mais tarde. And then E então, prayed upon the matter. e oramos, Nothing short of a miracle, brethren. e não é nada mais, nada além do que, de fato, um milagre que aconteceu. Nas 48 horas, Was a new place for the meeting. Deus nos deu um novo lugar para a reunião, Place. um lugar muito maior, More people could be accommodated. mais pessoas puderam ser acomodadas, And a wonderful meeting took place. e aconteceu uma reunião maravilhosa, Because God was watching. porque Deus estava cuidando, Because this man wanted porque esta pessoa queria confession of our faith to be declared to him. que a nossa confissão de fé fosse declarada a Ele. I told him confession of our faith is the Bible. E eu disse, a confissão da nossa fé é a Bíblia? This is the confession of our faith. Esta é a confissão da nossa fé. But we came to know what he wanted. Mas chegamos a saber o que Ele queria. He wanted that confession of faith with the churches follow. Ele queria a confissão de fé que as igrejas seguem. We told and prayed to God, E dissemos a Ele, ore a Deus, Lord, we don't want to sell our birthright. Senhor, nós não venderemos nossa primogenitura. We want to make a confession that makes people happy. Não queremos fazer uma confissão que alegra as pessoas. And we're thankful to God that he allowed the meeting to take place. E nós agradecemos a Deus que Ele permitiu que acontecesse a reunião. Isso foi como um milagre para nós. Thank God for that. Nós agradecemos a Deus por isso. The work of God cannot stop. A obra de Deus não pode ser parada. And the children came out from the wrong faith. E os filhos de Deus saíram das direções erradas. Because the children of promise will believe the promise. Porque os filhos da promessa crerão na palavra da promessa And will receive the spirit of promise. e receberão o espírito da promessa. Glory to his name. Glória seja o seu nome. We thank God. Nós agradecemos a Deus. Deus abençoe. Nós agradecemos ao nosso irmão. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. Deus utiliza o nosso irmão poderosamente. É simplesmente maravilhoso. Mas nesse lugar, nós não estamos tão acostumados de ouvir relatos tão detalhados, mas a viagem em março, de fato, foi todo poderosa
E em cada reunião eu tive que orar por centenas. O meu braço esquerdo, de fato, eu não podia mais, simplesmente poderoso. As pessoas vieram e vieram do primeiro ao último, e nenhum queria sair sem receber bênção. Ninguém queria sair sem oração para casa. De fato, foi todo poderoso. Isso podemos dizer, Deus concedeu graça. E como nosso irmão há pouco mostrou, 1964, há 54 anos, Chennai ainda era Madras e Mumbai era Bombay. Mas Deus, desde o princípio, concedeu graça e concedeu a ligação a todos os povos e línguas. Se eu relatasse como tudo isso aconteceu e como Deus guiou e direcionou tudo, em todo caso, esta viagem foram 12 vezes decolando com o avião e aterrissando, decolando e aterrissando para a Índia. Foram 4 horas de fuso horário para Bangkok, 6 horas de fuso horário para Manila, 7 horas de fuso horário. E podia-se sair um pouco de ritmo, noite sem dormir e tudo ainda o que faz parte. Mas ao Senhor nosso Deus seja de coração trazida a gratidão. A mensagem é aceita e todos que creem na palavra recebem revelada pelo Espírito de Deus. Em Bangkok, tivemos 2 experiências. Uma foi muito boa e uma não foi tão boa assim. A boa foi que após a proclamação, após a pregação, a mulher do pregador se levantou, após o amém, se levantou e disse: eu me deixo batizar biblicamente. Eu digo a toda a igreja, se deixa batizar biblicamente no nome do Senhor Jesus Cristo. E o irmão Lucran, vocês o conhecem, ele já esteve aqui. Irmão Lucran se alegrou muito que o Senhor deu a vitória e concedeu graça, que a palavra fosse aceita e recebida. Na reunião carismática foi muito diferente. 1 hora, somente música e somente dança. E uma vez o púlpito estava aqui, outra vez estava lá, e na plataforma, e as meninas dançando e cantando. Isso não podia ser mais suportado. E então, aleluia, e glória ao Senhor. E sim. E então, quando chegou a minha vez, sim, vocês podem imaginar. Para mim, não há compromisso. É sempre somente uma possibilidade que jamais voltará. Jamais voltará. E a palavra foi proclamada, o conselho de Deus foi trazido ao povo, mas então aconteceu algo. Uma mulher, uma irmã da Suíça, que já 45 anos está em Bangkok, numa organização cristã, faz parte de uma organização cristã. No momento, quando eu mencionei irmão Branham, ela se tornou inquieta, se levantou e foi para trás e pediu para o guarda lá que ele fizesse um sinal e onde estava escrito: por favor, pare agora. Mas, de fato, eu tive a coragem de pregar até o fim e dizer aquilo, o que tinha que ser dito. E também lá vieram pessoas para oração. E
aceitaram a palavra, e também em Manila, especialmente, irmãos vieram de todos os lugares, de acima de 50 pregadores estiveram nessa reunião. Nós apresentamos o Conselho de Salvação de Deus e o Senhor deu a sua bênção para isso. Então, quero hoje desejar as boas-vindas a todos. Eu tenho a impressão que eu esqueci um irmão internacional, mas no caso que seja assim, se Deus quiser, amanhã ainda o chamaremos. Que todos possam se sentir bem. Estamos aqui reunidos de toda a Europa, da Suécia, da Dinamarca, da Polônia, da República Tcheca, da Eslováquia, da Hungria, da Romênia, sim, e de Uschkorot, e de toda a Áustria, e especialmente de coração, quero saudar o irmão Müller Jr. e a sua família, desejar as boas-vindas a ele. Todos da Áustria, todos da Suíça, todos da Bélgica, Holanda, França, de todos os lugares. Deus chama o seu povo para fora. E vocês sabem, nós escrevemos a carta circular como edição de jubileu. Irmãos, irmãs, se pensamos sobre isso, como Deus guiou todas as coisas e direcionou tudo, se Deus quiser, em junho, ainda escreverei uma carta circular e ainda explicarei alguns pontos como Deus se preocupou de tudo, cuidou de tudo, todos os contatos sobre toda a terra, pela graça, Ele concedeu, e que nós tínhamos o grande privilégio de fato, que a última mensagem, o último chamado, após esta mensagem, de fato, não vem mais nada. E nós, se Deus quiser, ainda falaremos brevemente sobre isso. Hoje, em lembrança, em memória daquilo que aconteceu por nós na cruz do Gólgota, eu desejo ler algumas passagens bíblicas e se valer o que o Dr. Largen escreveu, o seu livro, da toda a completa história da igreja, que o irmão Branham algumas vezes mencionou. Então, o nosso Senhor, no dia 2 de abril, no dia do Passa, ele foi crucificado. Isso, se essa foi a data, de fato foi, isso não importa. Uma coisa sabemos, a redenção aconteceu e o nosso Senhor, na cruz do Gólgota, Ele exclamou, está consumado. E Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. E como Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 5, escreveu, nós vos exortamos no lugar de Cristo, deixai-vos reconciliar com Deus. E nesses dois hinos do coral, e também isso, especialmente aqui em 1 Pedro, o que nós lemos, qual seja, 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, quero ler mais uma vez. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para
para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados. Talvez uma hora que passou, uma hora atrás, lá o irmão Hermann Heinrich disse, ele havia lido sobre isso, o que judeus pensam sobre Isaías 53. E imaginem, sequer um capítulo em todo o Antigo Testamento é colocado tanto em questão e colocado de lado e colocado praticamente em silêncio e jamais lido pelos rabinos judeus como Isaías 53. E imaginem se isso fosse anunciado oficialmente. Quantos rabinos foram perguntados, acima de 30, o que eles têm a dizer sobre Isaías 53? Sim. Ou seja, nada não é lido, não é crido. Irmãos e irmãs, se então pensamos que o capítulo mais importante que estava no plano de redenção do nosso Deus, que anunciou de antemão, e então dos apóstolos, foi iluminado e no seu cumprimento foi mostrado. Assim como aqui de Pedro, irmãos e irmãs, então nós reconhecemos o que Paulo em Romanos 11 escreveu, somente a parte eleita aceitou, todos que não creram foram endurecidos. E da mesma forma é hoje. Quem não crê e não aceita é endurecido e não pode mais aceitar. Esta é uma decisão que é tomada e ninguém pode blasfemar a Deus. Ou nós cremos e aceitamos, ou nós não cremos e não aceitamos. E então Paulo escreve, a coberta ainda está sobre eles. Isto dói tanto a você e a mim, porque nós abençoamos os judeus, nós abençoamos Israel, nós abençoamos Netanyahu, nós abençoamos a todos e sabemos, Deus tem um plano de salvação e Ele cumpre esse plano de salvação com a igreja neotestamentária até o seu fim. E então, Ele se voltará ao seu povo de Israel e se revelará. Então, também sobre isto, ouvimos nas notícias e lemos que as 13 igrejas que estão no Estado de Israel, todas e simplesmente todas, estavam contra Trump e a sua decisão, porque são contra os judeus. Nós somos para o povo de Israel e nós carregamos grande dor e sabemos, o Senhor, Ele consumará a sua obra com todos, de todos os povos e línguas e nações, e também com Israel. Não podemos entrar em maiores detalhes, mas uma coisa nós sabemos, é absolutamente necessário crer de coração o que Deus fez por nós. Incredulidade. Assim, irmão Branham disse, é o pecado original.
do jardim do Éden. Aquilo que Deus disse foi colocado em pergunta, em questão, e para dar a própria interpretação no lugar. A fé é um presente do nosso Deus. Abraão creu a Deus. Isso lhe foi imputado por justiça. Mais uma vez, esta passagem poderosa, ele mesmo levou os nossos pecados com o seu corpo ao madeiro, carregou, para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Através do seu sangue redimidos, através das suas feridas, sarados. Deixe-me dizer, ler disso, de Romanos, da carta aos Romanos, capítulo 4. E aqui, sequer na carta aos Romanos, Paulo, ele apresentou a consumada redenção de forma tão poderosa, simplesmente todo-poderoso, em Romanos, no capítulo 3, primeiro Romanos 3, e aqui nós lemos Romanos 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça. Irmãos e irmãs, um testemunho poderoso sobre a fé, tudo descansa. Quem não crê a Deus o coloca como mentiroso. Assim está escrito na primeira carta de João, no capítulo 5. E nós podemos crer a Deus de todo o coração. Mas agora vem a passagem, irmãos e irmãs, do 4º capítulo, na carta aos Romanos, no capítulo 4, a partir do versículo 7, escrito: Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Aqui não é somente falado da bem-aventurança, mas ligado com a felicidade, com a alegria íntima, com a gratidão íntima, que nós recebemos perdão, reconciliação, graça, que a nossa vivência pessoal de salvação se tornou assim. E todos aqueles, nosso irmão Emanuel, ele falou também daqueles que vão em diferentes direções e então também afirmam estarem na mensagem, especialmente que o trono da graça, desde a abertura dos selos, se tornou o trono do juízo e que o sangue não está mais no trono da graça. E se então
abrimos a Bíblia e fomos Apocalipse 7, versículo 14, que até todos, na grande tribulação, que permanecerem fiéis, lavarão as suas vestes no sangue do Cordeiro. Eu não quero utilizar uma palavra vã, mas quão tolo crer que o sangue do Cordeiro não está mais no trono da graça. E então, fazer a afirmação, nós cremos no profeta, nós cremos na mensagem. Não, e mais uma vez não. Deus enviou o irmão Branham para nos trazer de volta a Deus, de volta à palavra, e nós somos gratos que podemos crer, como diz a Escritura, porque a multidão comprada pelo sangue verá o Senhor, e como há pouco foi dito, até após o arrebatamento, no grande tempo da tribulação, as virgens nécias que permanecerem fiéis, lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Irmãos e irmãs, vamos agradecer a Deus o Senhor pela revelação da sua palavra e da sua vontade, e que de fato, pela graça, podemos descansar, e que aquilo que Deus nos deu, uma experiência pessoal de salvação, se tornou que não somente pregamos a conversão, mas vivenciamos a conversão. Que vivências se tornem vivências de salvação para nós, que se cumpra. Quando o Espírito vem, Ele convencerá o mundo do pecado. Se não somos convencidos do pecado, não podemos pedir por perdão do pecado. Primeiramente, quando o Espírito de Deus nos convenceu que fomos nascidos em pecado, perdidos, e que necessitamos da salvação para a alma e a plena redenção pelo sangue do Cordeiro, e com isto ligado, como frequentemente dissemos, ninguém pode viver eternamente a não ser que tenha recebido a vida eterna. E por isso está escrito, todos que aceitaram receber nosso Senhor e Redentor, a estes Deus deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome, o nome que é acima de todos os nomes. E sabemos também nisto, temos que dar razão à Escritura. Na língua hebraica é Yahshua. Tu chamarás o seu nome Yahshua. Uma vez eu vi 16 formas diferentes nas diversas línguas. O nome do nosso Senhor é passado adiante. Isso dói. Eu digo isso muito abertamente. Isso dói para mim. Os tradutores deveriam tais pontos importantes deixar assim como estava no original. Yahvé, Javé, o nome da aliança de Deus, o Senhor, que 4.024 vezes no Antigo Testamento está escrito, e então, no Novo Testamento, o seu nome deve se chamar Javé, Yahshua, Javé, Salvador. E se os judeus tivessem reconhecido isso, que Javé, como Salvador, como Yahshua,
veio a eles, então Isaías 53 significaria tudo para eles. Então eles, Isaías 7, então Isaías 9, então eles compreenderiam tudo, creriam tudo que está escrito em Isaías e agradeceriam de coração a Deus, o seu Senhor. O mesmo que no Antigo Testamento é Senhor, no Novo Testamento. No Antigo Testamento, no corpo espiritual, no Novo Testamento, no corpo carnal, o mesmo ontem, hoje e o mesmo em toda a eternidade. Pensei ainda em 2, 3 passagens bíblicas, porque hoje nós teremos a ceia do Senhor. Não somente festejaremos, mas tomaremos para nós como memória, como ceia de memória, como nosso Senhor disse, e nos foi ordenado de festejarmos a ceia, a Santa Ceia, como memória do que aconteceu por nós. Irmãos e irmãs, do Antigo Testamento, eu tenho aqui 2, 3 passagens que anotei. A primeira de Gênesis, no capítulo 14, aqui o Senhor visitou Abraão após a vitória contra os reis e festejou a Santa Ceia com ele. Após a vitória ter sido se tornada revelada, o Senhor, como Melquisedeque, como rei de Salém, com Abraão, ele festejou a ceia. Irmãos e irmãs, o Novo Testamento, em Hebreus capítulo 7, diretamente no versículo 1, nos é dito quem Melquisedeque foi, qual seja, o rei de Salém. E no Antigo Testamento, ele não tem pai e não tinha mãe. E no Novo Testamento, ele é nosso Senhor e Redentor. Ele se tornou, e também nós podemos tomar a ceia como uma ceia de vitória. O Senhor pagou o preço na cruz do Gólgota. Ele ressuscitou, venceu a morte e o inferno. E, como já no Antigo Testamento está escrito, ele espera até que todos os inimigos tenham sido colocados como escabelo dos seus pés. Irmãos e irmãs, e o que nesse contexto ainda tem que ser dito, qual seja a todos que colocam-se no direito de crer na mensagem, eu não sei se posso ler todas as passagens bíblicas, mas voltem a Êxodo, capítulo 3. E eu só quero alguns pontos, muito brevemente, eu quero mencionar, que pessoalmente para mim se tornaram grandes. Moisés tinha uma missão divina. E o que foi dito como primeira coisa? Deixai o meu povo partir. Esta era a mensagem. Mas o que seguiu a mensagem? O que seguiu a mensagem? A realidade divina, que o cordeiro foi imolado. Êxodo, capítulo 12. E o que foi? Deixai o meu povo partir. Deixai o meu primogênito, meu filho primogênito partir. 10 vezes. Deixa partir. Deixa partir. Deixa o meu povo para que me sirva. Mas antes que o povo pudesse servir ao Senhor, não
bastou simplesmente trazer a mensagem, deixar meu povo partir, mas, como aqui está escrito em Êxodo 12, capítulo 12, aqui nós temos a prova daquilo, o que, de fato, a mensagem, o que faz parte disso, o que aconteceu, o que essas cumpriram em Êxodo, no capítulo 12, no versículo 6, lemos: E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Aqui se trata do cordeiro do Pessa, da Páscoa. Pela primeira vez em todas as famílias, os cordeiros para o Pessa foram imolados. Todos que ouviram a mensagem: vós, povo meu, saí. Mas então, o ponto culminante foi que o cordeiro foi imolado e que o sangue, como sinal, foi trazido nos batentes à direita e à esquerda e em cima, e o Senhor pôde dizer: quando eu ver o sangue, então passarei vos poupando ao largo de vós. E agora, passem diante dos vossos olhos, acima de 50% daqueles que se colocam no direito de crer na mensagem, estão convictos que o sangue não está mais no trono da graça. E aqui nós temos a ligação entre mensagem e aquilo que faz parte, que o cordeiro foi imolado. O que João Batista disse: vejam, este é o Cordeiro de Deus que leva os pecados do mundo. O que os irmãos querem, os falsos irmãos, com a sua doutrina, qual o propósito quando dizem: o tempo da graça já acabou, o trono da graça tornou o trono do juízo? Não. A mensagem nos guia para que nós vejamos o cordeiro imolado, que o sangue foi derramado por nós e que, através disto, a redenção que em toda a mensagem foi anunciada, de fato aconteceu, qual seja, através do sangue dos cordeiros que foi derramado. Vocês creem tudo nisso? Da mesma forma, igualmente é hoje. De coração, nós cremos que Deus enviou o irmão Branham para nos trazer de volta a palavra, as promessas, e nós somos de coração gratos a Deus o Senhor, mas todas as interpretações, todas as falsas doutrinas são algo abominável para mim. Eu digo, eu não posso suportar. O que tudo é colocado debaixo do título mensagem, o que é crido, o que é feito. Quanto mais, irmãos e irmãs, nós deveríamos de coração agradecer ao nosso Deus que encontramos graça para com Deus e que a mensagem não passa ao largo do sangue, mas sim todos que agora creem a mensagem de Deus lavarão
as suas vestes no sangue do Cordeiro e vivenciarão sua redenção pessoalmente. E então, com Paulo, poderão exclamar: bem-aventurado é aquele cujos pecados foram perdoados, do qual culpa está encoberta. Falando sinceramente, quando o irmão Hermann Heinrich, anteriormente no escritório, me disse que Isaías 53, quero dizer, é o capítulo que dos rabinos até hoje é evitado. Vocês sabem o que isto significa para mim? Como uma pontada através do coração, como uma pontada através do coração. E então também todos aqueles que mal compreendem a mensagem e enganam o povo de Deus, isso simplesmente percebemos quando estamos a caminho, quantos grupos surgiram e então a graça de Deus. Isso nós falamos em toda a humildade. A graça de Deus nos foi participada de permanecermos na palavra, na graça, no amor e reconhecermos que no nosso tempo a mensagem foi passada. Deixai meu povo partir, deixai meus primogênitos partirem. E então a ordem, o mandamento de imolar o cordeiro da Páscoa, e então o sangue como proteção daqueles que haviam saído e deram fé à mensagem. Para mim foi algo tão poderoso e também permanecerá, que o Senhor nos concedeu graça sobre graça. No Novo Testamento, antes da ceia do Senhor, as passagens conhecidas para que vocês saibam que foi na ceia de Páscoa, quando o Senhor tomou o pão durante a ceia da Páscoa. O nosso Senhor tomou o pão e agradeceu, e então eles comeram. A passagem mais conhecida está no Evangelho de Mateus, onde nos é relatado o que aconteceu naquela época e também hoje conosco acontece. Todos nós podemos ler a palavra. Aqui está, sim. O que devemos ler tudo aqui? Vocês conhecem todos a palavra do Senhor. Vamos ler Mateus 26, a partir do versículo 26. A partir do versículo 26, aqui está escrito: e quanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Versículo 27. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Vamos falar em toda clareza, irmãos e irmãs. O perdão não está na Santa Ceia. O perdão
aconteceu pelo sangue do Cordeiro. Unser Herr E o nosso Senhor e Redentor ist mit seinem foi eigenen com o seu próprio sangue in das himmlische no lugar santo celestial gegangen und hat im Allerheiligsten e in der Bundeslade hat das Blut auf der Bundeslade colocou o sangue sobre a arca do concerto, para que tudo, verdammt und verurteilt através do qual nós fomos condenados e amaldiçoados e dados à morte, durch das através ist das do sangue, aufgehoben worden, a condenação foi revogada, war auf ihn gelegt a punição foi colocada sobre ele para que pudéssemos encontrar paz. durch seine E através das suas pisaduras Geheilt. fomos curados. Das Abendmahl A Santa Ceia uns heilig, nos é santa teuer, e preciosa, erinnert uns nos lembra naquilo o que aconteceu por nós na cruz do Gólgota. ist. Und damit alle E para que todos saibam am Passamahl war, que foi lesen wir Lukas na ceia da Páscoa, vamos ler Lucas 22, Lucas 22, und hier e aqui lesen wir von Vers vamos ler 15, a partir do versículo 15, Lucas 22, von Vers 5. a partir do versículo 15, Sagte e disse-lhes: ihnen, herzlich Desejei habe ich muito dann comer convosco dieses esta Páscoa, Passamahl, dieses esta Passamahl Páscoa, vor meinem antes Leiden que padeça, noch mit euch zu essen. Denn ich sage porque euch, vos digo ich werde que não es nicht a comerei mais, bis até es im Reiche Gottes, que ela se cumpra no reino de Deus. dann Então, nahm e tomando o cálice, einen Kelch beim Passa, beim na Páscoa, dann nahm, tomando o cálice, merkt ihr, vocês percebem Übergang a passagem Alte do Antigo Neuen Testament para o Novo Testamento und Neuen Bund. e Und deshalb kommt a nova aliança. E por isso Paulo pode escrever: unser por isto Passalam o nosso Cordeiro de Páscoa foi imolado. Aqui segue adiante no versículo 17. nahm E tomando o cálice, sprach e havendo dado graças, und sagte disse: Tomai-o und teilt e reparti-o entre vós. auf. Denn Porque vos digo ich werde que já não beberei von dem do fruto da vide, des Weinstocks nicht mehr trinken, até que venha o reino de Deus. Gottes kommt. Brüder und Schwestern, Irmãos e irmãs, fassen wir zusammen, vamos resumir worum es jetzt do que se trata agora. die letzte Botschaft, A última mensagem, der Herausruf, o chamado para fora, Zubereitung, a preparação, kann nie am Blute vorbei. jamais pode passar ao largo do sangue. Es gehört einfach Simplesmente faz parte. Simplesmente faz parte. und wir sind Gott, E somos gratos a Deus, o Senhor, nosso Senhor e Redentor. hat am Passamal, Na Páscoa, Ele tomou o pão, agradeceu Abendmahl ausgeteilt, e repartiu den a ceia santa. Abençoou o cálice e disse: Bebei todos dele. Hoje, nós estamos aqui como multidão comprada pelo sangue, como pessoas que encontraram graça diante de Deus, die ehrlich und aufrichtig que sinceramente e honestamente reconheceram: eu sou um pecador, eu sou perdido, eu clamo ao Senhor, salva-me e perdoa-me, tem misericórdia de mim. lass es mich doch Deixe-me falar isso claramente. Na Santa Ceia, somente diejenigen, devem tomar parte aqueles das Blut que des Lammes angenommen, aceitaram o sangue do Cordeiro, que die Vergebung aceitaram o perdão, a reconciliação, a graça und angenommen
E assim como no tempo de Moisés foi dito, deixai meu povo partir, deixai meu filho primogênito partir. Assim é agora, meu povo, minha igreja, a minha multidão comprada pelo sangue, os redimidos que aceitaram o que por eles aconteceu na cruz do Gólgota. E eu peço a todos, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, também os novos que vieram, provai-vos diante da face de Deus, como Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 11, escreveu, cada um, mas prove a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Nós podemos ler ainda uma passagem bíblica, qual seja, de 1 Coríntios, no capítulo 10, e eu parto do pressuposto, irmãos e irmãs, que vocês compreenderam do que se trata para mim hoje. Não somente dizer mensagem e mensageiro e passar ao largo daquilo que aconteceu no Gólgota. Não. A mensagem nos guia de volta para que vejamos nosso Senhor e Redentor. Na Páscoa, Ele tomou o pão, agradeceu, partiu, introduziu a Santa Ceia. O Antigo Testamento, Ele revogou e colocou o novo em vigor, em ação. E nós podemos, mais uma vez, com Paulo exclamar, bem-aventurados são todos cujos pecados foram perdoados. Hoje, nós, junto, ainda oraremos que todos que hoje estão aqui e que em todo mundo estão vindo, não somente falem de mensagem, mas reconheçam que a redenção, através do sangue do Cordeiro, aconteceu. É o ponto principal e permanece. E todos que ouviram a mensagem de Moisés e saíram, então festejaram a Páscoa e imolaram o Cordeiro e trouxeram o sangue. E o nosso Senhor disse, quando eu ver o sangue, então passarei vos poupando ao largo de vós. E hoje, à noite, o Senhor quer ver-nos debaixo do sangue, você e eu, como redimidos, como libertos de todas as amarrações, de tudo o que te causa problema, o que te escraviza, do fumar, do beber, de tudo, simplesmente libertar a quem o Filho de Deus liberta. Este está de fato liberto. E o dia de hoje sirva que todos façam o começo certo, correto com nosso Senhor e Redentor. E assim como no campo terreno, o nascimento é o começo na vida terrena, assim é o novo nascimento, o começo na nossa vida espiritual. E deixe-me dizer isto também aqui mais uma vez. Assim como no campo terreno, há uma concepção e o que foi concebido surge através do nascimento e é uma criação. O que foi gerado se torna uma criação quando é nascido. E assim é conosco. Quem é gerado de Deus foi nascido de novo e é uma nova criatura em Jesus Cristo,
nosso Senhor, möge es heute geschehen, que hoje aconteça Kraft des pelo poder do sangue, Wortes da palavra e do Espírito de Deus. allen jung E todos, jovens, idosos, pequenos e grandes, heute geschehen. aconteça hoje. Eine Bibelstelle Somente a passagem bíblica ainda de 1 Coríntios, no capítulo 10, und 17, versículo 16 e 17. 1 Coríntios 10, 16 e 17. der Kelch des Segens Porventura, o cálice de bênção ist es nicht die Gemeinschaft, não é a comunhão do sangue de Cristo? das Brot O pão que partimos ist es não é, porventura, a comunhão mit dem Leib, do corpo de Cristo? weil es Porque ein nós, einziges Brot sendo muitos, trotz somos unserer Vielfalt um só pão einziger Leib. Denn e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Amém. wir werden jetzt aufstehen. Nós agora nos levantaremos e a primeira coisa, nós oraremos uns com os outros e nesse tempo os irmãos Mal prepararão a ceia. Vamos ver se temos um microfone para cantarmos juntos. Assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. Teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Eu venho. Mais uma vez. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. Teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Eu venho. während Enquanto unsere Brüder jetzt nossos irmãos agora agradecem ao Senhor, kommt sicherlich noch einige nach vorne. certamente virão alguns para frente. Die Brüder schon Vocês já chamaram os irmãos. Por favor, todos os irmãos que repartirão a ceia e o cálice, venham para frente. und wir werden stille E nós permaneceremos die Augen em silêncio, fechando os olhos, abrimos os nossos corações. Brüder und Irmãos e irmãs, es ist mir solch ein é Herzensanliegen, tal pedido no meu coração, meiner leiblichen Schwäche apesar da minha fraqueza mit corporal Konzentration, e de concentração, está no meu coração dass heute que hoje alle todos Gnade bei Gott encontrem graça diante de Deus, que todos zum Herrn kommen venham ao Senhor, und sagen, todos digam: vergib mir. perdoa-me, Senhor, tem misericórdia de mim. Einfach sagen, Simplesmente Herr, digam: Senhor, ich habe gesündigt, eu pequei, ich bin von dir getrennt. eu fui separado de Ti, eu quero receber o perdão, a reconciliação, a vida eterna. Heute Hoje, hat der Herr o Senhor, durch sein Wort através da Sua palavra, falou conosco neu e vor Augen nos passou novamente diante dos olhos quão importante é Jesaja também Isaías 53, zu glauben, crer dass es für uns que aconteceu para nós, annehmen que possamos und aceitar e tanto se crermos que o Cordeiro de Deus, des neuen Bundes o sangue da nova aliança foi derramado, so gewiss tão certo, a nossa culpa foi perdoada e os nossos pecados
foram perdoados. E nós podemos, gratos pela consumada redenção, hoje, tomar parte na ceia. Que todos agradeçam ao Senhor pela redenção, pela graça, por tudo que nos foi dado. Que todos provem a si mesmos, que todos que aceitaram a graça de Deus tomem parte no pão e no cálice. Quem quer anteriormente que seja orado sejam trazidos no trono da graça. Temos alguns aqui que anteriormente, agora, possamos trazer na fé ao Senhor. Amado Senhor, Tu és o nosso Redentor. Em Ti nós temos a redenção através do Teu sangue. E todos que elevaram suas mãos, que agora, na fé, possam receber e aceitar o que Tu nos deste. Recebam o perdão tão certo quanto está escrito em Lucas 24, versículo 47, que nós, no nome de Jesus Cristo, devemos pregar o perdão dos pecados a todos os povos. Assim nós fazemos hoje à noite, nesse lugar. Nós anunciamos a todos que creem que os seus pecados foram perdoados tão certo quanto o sangue do Cordeiro de Deus na cruz, no Gólgota, foi derramado. Vocês aceitaram? Digam amém. Amém. E mais uma vez amém. Aleluia. Aleluia. Agradeçam. Grande Deus, nós chegamos a Ti e te falamos obrigado que Tu te tornasse o nosso exemplo naquela época. Na festa da Páscoa, Tu tomaste o pão, Tu partiste, ó Senhor. Assim hoje estamos aqui. Senhor Jesus, se Tu estivesse aqui, Tu o farias. Mas nós pedimos, Senhor, conceda a graça, que possamos trazer a Ti a honra através disso. E tomamos parte desse pão que representa o Teu corpo, Senhor. Nós te agradecemos. Nós somos muito membros, Senhor, mas somos um corpo em Ti e pedimos a Ti. Também abençoe este pão que partiremos. Conceda a graça que cada um que toma parte, Senhor, tome dignamente para a honra do Teu nome, Senhor Jesus. Abençoe, senhores. E nós te queremos glorificar por isso. Amém. Amém. O Senhor tomou e partiu o pão. Agradeçam ao Senhor. Agradeçam ao Senhor. Busquem a ligação com o Senhor na oração. Vamos agradecer hoje com alegria, não em tristeza. Nós chegamos ao Senhor com tristeza, mas após o perdão, nós somos alegres no Senhor. E por isso Paulo escreveu: bem-aventurados, felizes são aqueles cujos pecados foram perdoados. Aceitem o presente de Deus, o perdão, a reconciliação, a salvação hoje de coração. E tomem a ceia do Senhor como confirmação que vocês aceitaram o que por nós aconteceu na cruz do Gólgota. Todo o povo diga amém e aleluia, aleluia, aleluia.
plenamente redimido. O sangue de Jesus consumou. Nada mais resta para fazer para a redenção, a não ser crer, agradecer e agir de acordo. Estou redimido, redimido pelo Senhor, plenamente redimido, plenamente redimido. Estou redimido. Adoração seja ao Cordeiro que me redimiu na cruz. Estou redimido porque quem pagou a culpa, o Cordeiro de Deus, a graça divina. Tudo foi perdoado e o pecado foi jogado no mar. O seu filho sou o que quero mais. Estou redimido, redimido pelo Senhor, plenamente redimido, plenamente redimido. Estou redimido. Adoração seja ao Cordeiro que me redimiu na cruz. Estou redimido, liberto da lei, crucificado com Ele, plenamente consagrado a Ele. Meu corpo, minha vida, meu tudo é dele. E aleluia, a sua vida é minha. Estou redimido, redimido pelo Senhor, plenamente redimido, plenamente redimido. Estou redimido. Adoração ao Cordeiro que me redimiu na cruz. Estou redimido. A minha alma louva. Em toda verdade, o seu Espírito me guia, até que a sua riqueza seja mostrada plenamente e o seu Espírito possa me preencher, transbordando. Estou redimido, redimido pelo Senhor, plenamente redimido, plenamente redimido. Estou redimido. Adoração seja ao Cordeiro que me redimiu na cruz. Estou redimido, redimido pelo Senhor, plenamente redimido, plenamente redimido. Estou redimido. Adoração ao Cordeiro que me redimiu na cruz. Estou redimido, redimido pelo Senhor, plenamente redimido, plenamente redimido. Estou redimido. Adoração seja ao Cordeiro que me redimiu na cruz. Estou redimido, redimido pelo Senhor, plenamente redimido, plenamente redimido. Estou redimido. Adoração seja ao Cordeiro que me redimiu na cruz. Senhor Todo-Poderoso Deus, juntos nós te agradecemos mais uma vez pela plena redenção. Tu consumastes e nós te agradecemos que, como a tua propriedade, como teu povo proprietário, em ti estaremos eternamente. Receba a gratidão que tu fostes e para preparar-nos morada, tu retornarás para nos levar para o lar. De coração, nós te agradecemos também pelo dia de hoje
pela noite de hoje, für dein teures und por tua heiliges Wort. santa e preciosa palavra, Alle Brüder, e por todos os irmãos e irmãs die auf und angenommen que aceitaram e receberam o que tu nos deste. gemeinsam Juntos, rühmen wir nós die Kraft deines gloriamos o poder do teu sangue, da tua palavra und deines Geistes. e do teu Espírito, e te pedimos, Sei du mit esteja conosco Jesus no heiligen santo nome de Jesus. Amém.